Salve, salve, cachorrada alvinegra. Hoje eu vou começar o programa falando de um assunto diferente. Vou falar dos meus 35 anos de casado. Falar rapidinho, né? Quero dar parabéns à minha esposa, né? Andréa Miguel, né? Mãe do Álvaro Fusco, Gabriel Miguel, né? Que respectivamente, né, contrabaixo e correspondente, né? Hoje a gente completa 35 anos de casado e uma coisa, eu botei até uma mensagem, né? Agradecer muito ao tempo, né? O tempo te ensina tanta coisa, né? Ensina você a ter paciência, ensina com os erros, né? Você entender os erros, os acertos. São tantas coisas que você vai passando, muitas situações, né? Muitas emoções. Eu casei em setembro, em junho, em junho de 88, né? Não, eu caminho, casei em 88, setembro de 88, em junho de 89 eu comemorei meu aniversário, foi a primeira festa nossa casada, né, meu aniversário. Ela fez uma festa surpresa, essa festa foi do Botafogo, campinho, bonequinho em cima, rede, né? E nesse dia o Botafogo jogou contra o Corinthians, né? E o Botafogo ganhou de 1-0 e tal, a festa foi completa para mim, né? E a gente foi passando várias datas, passei várias datas de Botafogo, alegria, tristeza, né? Ela me permitiu que eu ensinasse meus filhos a gostar de futebol, a amar futebol, né? E amar o Botafogo acima de tudo, e isso tudo é muito gratificante. E ela até hoje me apoia meus filhos, né? Esse projeto nosso da cachorrada, ela está junto, isso tudo é muito bacana. E o agradecimento ao tempo, né? Eu falei numa mensagem que eu escrevi no Instagram, eu agradeço ao tempo por ser responsável por tudo isso, né? Ele é responsável por te ensinar, a sabedoria, né, do tempo é mágica, né? Porque você aprende com os erros, você aprende com os acertos, você aprende com a alegria, você aprende com os momentos de tristeza, você aprende com as expectativas, né? Então tudo isso é grandioso, né? O tempo faz você mudar. Eu sou hoje, 35 anos, depois uma pessoa totalmente diferente, não a essência se mantém, né? Mas a forma de agir, as atitudes, tudo isso muda, porque o tempo ensina, né? E eu sou muito grato por poder ter tido essa oportunidade, né, de compartilhar essa vivência, essa experiência com a minha esposa, com a Andréa Miguel. Aí aqui vai meu parabéns para ela, especial, para nossa família, né, para eu, para ela, nossa família, que eu digo assim, o núcleo que nós criamos, né, de 4 pessoas, né, eu, ela e nossos 2 filhos. Claro que isso é extensivo também, isso é fruto do que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, e ela com os pais dela, né, e com os irmãos dela. Tudo isso influencia no resultado, né? Como se fosse uma receita de bolo, né? Você vai pegando um pouquinho de cada conhecimento, um pouquinho de cada característica da sua família, né? Claro que você não vai seguir a mesma coisa que seus pais fizeram 100%, né? Você vai agregando ali, temperando um pouquinho, e cada tempero desse vai dando origem a uma nova família. Então, muito obrigado a todos, né, por essa oportunidade de falar desse momento que é muito especial, tá? 35 anos de casado. E agora voltando a falar, né, assumindo o papo, que é do Botafogo Futebol e Regatas, tá? Nós vamos ter uma semana, né, que parece longa demais, né, depois do último jogo, Botafogo e Corinthians e Botafogo, né, e que aí todo mundo fala e tal, um sinal de alerta, tá? Acho que claro que você tem que ficar ligado e tal. Mas se você pensar, né, você teve o jogo do Botafogo e Flamengo, que foi um jogo muito competitivo. O Botafogo tinha todas as possibilidades ali de sair com a vitória, né? Aí, por uma fatalidade e tal, o Bruno Henrique encaixou aquele gol, né? Aí comemorou com chororô. Até queria homenageá-lo hoje também, né? Porque eu vi ele fazendo chororô no ombro do técnico do São Paulo. E chorou o Bruno Henrique, né? Mas naquele dia ele não sabia o porquê fizeram isso. Ele nem sabe da história, né? Como começou o chororô, o Cancião contou para ele como
começou o chororô, que foi no dia do Senta, e hoje ele sentiu o porquê do chororô. É o cheirinho, né? O chororô, ele tem o significado do cheirinho, né? Você quase ganhou, né? Só que o Botafogo na época chorou porque foi garfado, roubado literalmente. Hoje não. Hoje a arbitragem não beneficiou o Flamengo, então teve o choro natural. Essa é a diferença, né? Mas voltando para o Campeonato Brasileiro, para o Botafogo, né? O Botafogo fez uma partida legal, né? Muitos falam, muito criticam também o Bruno Lage, né? Ah, que inventa isso e aquilo. Mas o Botafogo jogou com o Flamengo, a única coisa que foi já debatido 500 vezes, né? Ele sacrificou ali a marcação do Bruno Henrique, botando Segovinha, né? E JP, talvez se ele tivesse colocado JP e o Júnior Santos, a gente não teria sofrido aquela situação de um jogo intenso pelo lado lado de ataque, né, do Bruno Henrique, né? Porque com certeza o Bruno Henrique não teria tanta facilidade com o Júnior Santos, tá? Isso foi um ponto. Agora, o outro jogo, o Atlético Mineiro, foi um jogo muito ruim realmente, um jogo assim que acho que vai esquecer, né? E o jogo do Corinthians, cara, não crucificando o Marçal, acho que é um craque, um jogadorzaço e tal, mas ele não foi um jogador que comprometeu, né? Comprometeu a partida. O resultado foi muito em cima da expulsão, né? O resultado foi muito em cima da expulsão, porque fragilizou o time, né? Um time que estava bem, a gente estava com 5 finalizações contra 0, né? E ali criou todo um problema você suportar uma partida, né, contra um time, né, como o Corinthians, que apesar de não estar vivendo um bom momento, é uma equipe forte, né, do Campeonato Brasileiro, né? E a gente teve que passar por essa situação, né, de jogar no contra-ataque. Tá? Eu acho que o Bruno Lage talvez tenha demorado um pouquinho a mexer. Eu acho que o primeiro tempo ele fez certo em entender como o Corinthians ia proceder, né? Porque você está em desvantagem. Então, se você faz a mudança, o time adversário ele vai e se prepara para as mudanças que você fez. Eu acho que a grande sacada dele foi esperar o time adversário mudar e para ele mexer no time. Só que eu acho que ele demorou um pouquinho. Mas mesmo demorando, demorou porque eu penso, não porque nós levamos o gol. Eu penso que ele demorou porque nós poderíamos, com as mudanças que ele fez depois, nós ganhamos força ali no ataque, né? Mais disposição, ficamos muito próximos de fazer um gol, né? Agora, quanto ao gol, ele demorou, a gente tomou aquele gol. Não, talvez a mudança não sairia ali, de Plácido não sairia, tá? O de Plácido cometeu um erro de não cercar o jogador. Se ele cerca o jogador, ele não daria continuidade àquela jogada, ele ia voltar com a bola. Mas coisa, cara, que você só sabe o que aconteceu ali quem está no campo, porque comentar é muito fácil, né? Engenheiro de obra pronta é mole, né? Caiu porque todo mundo sabe que ia cair depois que caiu, né? Agora, antes tu não sabe, né? Então, eu acho que o Botafogo não mostrou uma postura bem legal, tá? Em termos estando deficiente, com menos um jogador, né? Ele mostrou uma capacidade muito boa. Tietê, você tem que bater palma para ele, que é um cara fantástico, jogou em 4 posições, só voltou a jogar no lugar do goleiro, né? Jogou muito, né? Gostei do pós-jogo, né, do Bruno Lage, o Bruno Lage chamando ali a responsabilidade, brigando, chamando a atenção da torcida. A gente tem que acompanhar, a gente tem que estar junto, a gente tem que brigar com esse time. Cara, esse time chegou até agora por força, tá? Mais força do que talento, talvez, tá? Se você pensar no primeiro turno, tá? Foi um time com muita intensidade, criou um esquema tático em cima da capacidade de cada jogador, né? Então o Botafogo jogou sempre em cima da sua característica e tem que voltar a fazer isso, tá? Agora, os elementos que estão jogando são os mesmos, são os melhores, é o que a torcida pediu. O Bruno Lage tem insistido nisso, mas eu acho que a gente estava falando disso, está faltando intensidade. Eu falei isso, o Concião falou isso, o Cão Trabaixo e o Cão Bir, né? A gente falou muito isso da intensidade, faltou intensidade.
né? E eu acho que essa atitude do Bruno Lage, dar porrada na mesa, falar, porra, pra torcida aí com força, sabe? Partir pra cima mesmo, jogar com o time, tá? Eu acho que esse carinho a gente tem que fazer pro time a partir do próximo jogo. E durante a semana também, esse oba-oba. Eu acho que uma coisa de muito positivo que aconteceu nesse final de semana, tá? Que eu acho que vai tirar um pouco do foco o Botafogo, né? Vai parar de encher o saco, a imprensa martelando, foi o empate do Flamengo, a perda da Copa do Brasil. Isso pra gente foi muito bom, não porque secou, ganhou, perdeu, foda-se, né? Nem aí pra eles, mas porque a imprensa tira o foco. Eles vão ter para quem falar mal, entendeu? Eles vão concentrar agora um pouco em Sampaoli, time do Flamengo, Braz, né? Pitbull, lutador, isso e aquilo, pereré, vai dar muito pano pra manga, né? Ah, por que mandou o cara embora, demitiu o técnico foi campeão em cima deles um ano depois, né? Então, eu acho que isso foi muito importante pra gente. Essa derrota do título, tá? Nos dois jogos, né? Foi uma derrota, se você considerar os 180 minutos, foi 2-1 São Paulo, né? E tanto que deu o título ao São Paulo, né? Então isso foi muito bom pra gente. Eu acho que vai dar sossego, paz pro Botafogo poder trabalhar com paz, calma, e a torcida também, sabe, ela vai gastar um pouco a energia zoando, sacaneando o Flamengo, e no dia 2 a gente vai estar junto lá, tá? Mais uma vez, eu acho que a gente fecha a rodada e a gente vai estar junto, empurrando o time lá no Newton Santos, tá? Cachorrada alvinegra vai estar em peso, toda a torcida vai estar em peso, e a gente ali empurrando o time, jogando com o time, para ele fazer essa vitória, tá? Por querer falar, o Botafogo parou, tudo bem. Mas vem cá, por que a imprensa só está enchendo o saco do Botafogo? O Botafogo parou, tá com 7 pontos. O único time que eles podem falar que cresceu não foi Palmeiras, não foi Flamengo, não foi São Paulo, foi ninguém. Foi Bragantino. Bragantino foi o único que se aproximou. O resto ficou todo mundo parado também, né? Cara, o Rafael falou uma coisa há um ano atrás. Ninguém podia imaginar, nem nos melhores sonhos, que o Botafogo fosse chegar numa situação dessa. Hoje, com 7 pontos à frente. Nem nos melhores sonhos dele. Então, pô, sabe, a imprensa tá enchendo muito o saco, falando disso, cuidado que não sei o que. Cara, o Botafogo tá bem, ele tem que acertar, tá? Não tá jogando o melhor futebol, claro que não. Era o momento que tinha que errar. A gente sabe que ia passar por uma oscilação, todo mundo sabia. Nós, antes da última rodada, nas últimas rodadas do primeiro turno, porra, o que a gente mais debateu aqui foi: os 5 primeiros jogos são de extrema importância para o Botafogo. Os 5 primeiros jogos são de extrema importância para o Botafogo. E é o que aconteceu. Isso a gente já sabia. Uma oscilação poderia acontecer, tá? E é sempre comum, não sei porquê, essa virada, parece que vira, parece que muda a chave. Todo time passa por isso. Corinthians passou, Internacional passou, Flamengo passou, todo mundo passou, né? São Paulo. Então, isso é muito importante agora, nesse jogo, contra o Goiás, a gente carimbar, ganhar com moral, com personalidade, tá? E voltar a vencer. O time ganhar confiança novamente. Tirar essa uruca, o time ganhar confiança, Tiquinho marcar gol, Diego Costa marcar gol, todo mundo marcar gol, né? E a gente buscar novamente abrir essa vantagem. Manter ou abrir a vantagem. 7 pontos, são 7 pontos. São 3 rodadas, 2 vitórias, 1 empate, né? Não é só a gente perder 7 pontos, a gente tem que perder pontos e eles têm que ganhar. O cara que está atrás com vontade tem que ganhar, tá? Essa semana a gente vai ter Palmeiras e Bragantino, né? Vai ter Grêmio. Então tem muita partida aí que é decisiva, tá? Para carimbar e para o Botafogo. Botafogo, claro, que se ganha do Corinthians, a gente estava com 10 pontos, né? Já dava uma relaxada. Poderia abrir 13 na próxima semana, mas não abriu. Não adianta ficar no se não existe, tá? O Botafogo tem tudo agora para meter bronca, passar pelo Goiás,
é um time de tradição, é um time que é chato, mas a gente tem que passar por ele e tocar firme nesse campeonato. Pegar essa reta final, que esse título é nosso. A gente tem que acreditar muito, muito mesmo, sabe? Eu deixo aqui hoje a mensagem, tá? De força, de otimismo, de esperança e, sabe, de acreditar num time que, pô, é vibrador, é um time que sabe tudo. Hoje mesmo o Tietchan aquele dia falou, ligamos o alerta, tem que ter atenção, né? Aí o Bruno Lage falou assim, ele falou, ele responde por isso. Aí hoje eu já vi uma entrevista dele, ele falando, a gente tem que ter, a gente tem que se empenhar, a gente tem que acreditar, a gente tem que decidir esses jogos, isso é de muita importância, né? Então é o seguinte, Fogão, pensa em você, esquece o resto, aproveita essa semana vai ser mais tranquila, Flamengo se fudeu, perdeu e sabe, a imprensa vai ficar em cima deles, né? E nós vamos ter condições de trabalhar em paz, com mais sossego, sabe? Porque aí vai ter muita coisa, desenrolo de técnico, cai, não cai e tal, então tem muita coisa para a imprensa se alimentar, né? E nisso, deixa a gente um pouquinho de lado, tira o foco do Botafogo, o Botafogo vai ter paz, Bruno Lage vai ter paz para trabalhar, o time vai ter paz para trabalhar e a torcida vai ter tranquilidade também, porque vai soltar toda essa ansiedade em cima da zoação, em cima dos memes, em cima de toda a zoeira que tem que ter em cima do adversário, que é um adversário direto, né? É um rival nosso no estado, né? E no Brasil, né? Então eu acho que o Botafogo, tudo funcionou de uma maneira positiva para a gente poder seguir, né? Feliz da vida. Galera, Cão Mestre vai encerrar aqui. Amanhã a gente tem mais novidades, tem mais notícias. Terça-feira tem um papo com Baltazar, né? Quarta-feira tem Cão Beer. Quinta-feira tem o Contrabaixo, né? Que ontem lançou o seu CD. As músicas estão no YouTube, todas as plataformas, Deezer, todas as plataformas de música, né? Disponíveis aí, é só botar Henrique Bona e Álvaro Fusco, vai aparecer lá, né? Pô, muito canções, acho que é Canções na Varanda, se eu não me engano, tá? Se eu cometi algum erro, me perdoe, mas bota lá Henrique Bona e Álvaro Fusco, vocês vão ver lá no YouTube, no Deezer, em todas as outras plataformas, esse som maravilhoso dele. Então o Contrabaixo volta na quinta. Na sexta-feira tem Sextou, né, com Cão Sião, né? E final de semana sou eu, né? Na expectativa, a gente na ansiedade, roendo unha, ansioso para voltar a assistir os jogos do Botafogo no Newton Santos. Valeu, galera, um bom domingo a todos. Obrigado por tudo, obrigado por a oportunidade de eu deixar a mensagem aqui para minha mulher, que eu amo muito de coração, tá? Um beijo a todos, um bom final de semana e vamos junto, Fogão, vamos junto, cachorrada. Um abraço!